Como saber se um fundo imobiliário está caro? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gatto e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, por favor, me sigam no canal e também me sigam lá no Instagram, porque é lá que eu gravo esses vídeos todo santo dia. Como saber se um fundo imobiliário está caro? Beleza, então só relembrando, né, eu sempre acho legal, de repente alguém aqui não sabe o que é um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário é um fundo de investimento, ou seja, né, é uma carteira ali gerenciada por uma gestora que a gente compra cotas dessa carteira, né, então a gente teoricamente terceiriza o nosso dinheiro para que uma empresa especializada vá investir por nós, só que os fundos imobiliários investem basicamente no setor imobiliário, tanto comprando imóveis quanto comprando ali títulos de renda fixa também lastreados no setor imobiliário, tá certo? Então, é, é interessante a gente saber que normalmente essa questão aí do caro ou barato é muito mais fácil de a gente entender quando a gente está falando dos fundos de tijolo, que são esses aí que tem basicamente o patrimônio em imóveis reais, né? Imóveis realmente que o fundo compra imóveis e vai alugar esses imóveis e distribuir esses aluguéis aí para os cotistas em forma de rendimentos mensais isentos de imposto de renda, tá certo? Mas essa forma que eu vou ensinar para vocês também vai servir aí para as outras, tá? Então, é basicamente o seguinte, como funciona a precificação dos fundos de investimento, dos fundos imobiliários? É muito similar à precificação de ações, ele tem aquele pedaço objetivo que a gente consegue mensurar e tem aquela parte subjetiva, né, que é a expectativa do mercado. Só que em ações tem um nível de complexidade muito maior, porque ações são empresas, empresas podem se endividar, empresas podem ter um acréscimo de lucro muito grande de receita, empresas podem no outro ano não ter receita, falir. Então, existe uma série de fatores quando a gente fala de ações, tá, que não vão se aplicar aos fundos imobiliários, tá certo? Então, isso faz com que a precificação dos fundos imobiliários seja muito mais precisa do que a precificação de ações, tá? Tanto que quando a gente vai mensurar, né, o valor de uma ação, é algo muito relativo. É um negócio que se três pessoas diferentes forem lá e fizerem um valuation na empresa, elas vão chegar em preços completamente diferentes, tá? Dependendo das premissas que elas usam. Já nos fundos imobiliários a situação muda um pouco. Por quê? Fundos imobiliários não podem tomar dívidas, tá, para crescer. Então a única forma de um fundo imobiliário crescer é ele emitindo novas cotas, aí arrecadando esse dinheiro no mercado aí dos investidores, dos cotistas e usando esse dinheiro para comprar imóveis, tá? Então eles não podem tomar dívida. E os fundos imobiliários não têm muita, como é que eu posso dizer, imprevisibilidade ali em relação aos rendimentos dele, porque eles têm basicamente imóveis que vão ter contratos de aluguéis já pré-definidos, com o valor do aluguel ser pago, com as cláusulas de renovação, né, do aluguel, e vão receber esses aluguéis mensalmente. Então não tem muita imprevisibilidade ali, né, em relação tanto ao patrimônio que o fundo tem, quanto em relação às receitas futuras dele. Logo, os indicadores, os múltiplos de preço de fundos imobiliários tendem a ser mais precisos que os de ações. Então, quando a gente quer saber se um fundo imobiliário está caro ou está barato, um ótimo indicador que a gente pode analisar é o PVPA, né? P/VPA, que é basicamente o preço dividido pelo valor patrimonial por ação. Danilo, mas é um fundo. Mas o nome do indicador é esse, com ação mesmo, sei lá por quê. Tá? Ele basicamente vai pegar o preço, né, que você está pagando naquela cota e dividir pelo valor de patrimônio que aquela cota tem, que efetivamente são os imóveis do fundo. Entendeu? Então, teoricamente, se você tem esse indicador apontando um número 1, significa que você está pagando naquela cota do fundo exatamente o valor do patrimônio avaliado daqueles imóveis do fundo. Então, se você basicamente tem lá um fundo que tem um patrimônio de 100 milhões, né, a avaliação ali dos imóveis dele, e aí você tem 100 milhões de cotas, cada uma avaliada em R$1, significa que você vai ter exatamente o mesmo valor, né? As 100 milhões de cotas valem 100 milhões de reais e o patrimônio do fundo vale 100 milhões de reais. Então, você tem um indicador PVPA de 1, ou seja, você está pagando exatamente o valor do patrimônio quando você compra o fundo. Só que vocês têm que entender que o fundo imobiliário é um ativo que tem uma espécie de receita garantida. Ele tem ativos, tem inquilinos naqueles ativos que vão pagar aluguéis. Ou seja, é normal uma pessoa, um investidor, quando vai comprar uma cota de um fundo, pagar mais caro do que o patrimônio, porque ele sabe que aquele patrimônio vai gerar rendimentos, né, acima do valor do patrimônio. Então eu compro aquele patrimônio, mas aquele patrimônio todo mês vai ficar me gerando uma renda, né? Então é normal que um fundo esteja negociado um pouco mais caro que o valor patrimonial dele. Agora, quanto mais caro? Esse é um dos pontos aí que a gente vai avaliar, tá? Nos fundos imobiliários, para dar uma referência para vocês,
não é normal esse indicador ficar muito discrepante desse valor 1. Tá? Então você vai encontrar ali a grande média, né, variando 0,1, 0,2 para cima ou para baixo. É normalmente aí uma normalidade, mas obviamente isso daí também vai muito de acordo com o mercado de cada fundo, vai muito de acordo ali com, como é que eu posso dizer, o setor do fundo, esse tipo de coisa. Tá certo? Então, se você acha um fundo imobiliário ali com o PVPA de, sei lá, 1,1, 1,15, 1,2, ou então 0,9, 0,8, ele vai estar ali num limiar de normalidade. Aí se você já achar um fundo imobiliário com PVPA 1,5, 1,7, 2, você está dizendo que já é um fundo que provavelmente, tá? Óbvio que você vai analisar cada situação, cada contexto, mas provavelmente ele vai estar sendo negociado num valor, vai estar sobrevalorizado, né? Sendo negociado ali num valor que seria considerado caro, tá certo? Vocês conheciam esse indicador do PVPA? Quem conhecia, por favor, mande um joinha. Quem não conhecia, mande um joinha negativo, sei lá, um negativinho, sei lá qual que é o nome dele. Beleza? Até para aproveitar e dar uma engajada aqui na live, aproveitem e apertem o coraçãozinho também. Tá? Então, esse é o indicador principal que a gente vai analisar. Só que aí você tem que ter referências, tá? Esse indicador não é um indicador absoluto, é um número preciso. Normalmente, ele é sempre um indicador relativo. Então, você vai analisar ele sempre em relação aos outros fundos imobiliários similares e você vai analisá-lo também em relação ao histórico do indicador desse próprio fundo, para você saber se esse fundo está caro ou barato em relação a ele mesmo, tá? Então, pessoal, se você vai lá, você achou um fundo imobiliário com PVPA 1,1. É um fundo, de repente, de, sei lá, logística, que tem um certo número de imóveis, tem um certo tamanho, e aí você vai, analisa outros fundos de logística com mais ou menos esse mesmo número de imóveis, mais ou menos esse mesmo tamanho, e você vê que eles estão ali também, 1,1, 1,2, 1,25, 1,15, 1,05, entendeu? Aí você diz assim, pô, ok, então em relação ao setor, tá? Este fundo imobiliário está com preço médio ok. Pediram para eu usar um exemplo, eu estou fazendo justamente isso aqui, tá? Então você vai primeiro pegar ali e analisar com o setor. Eu estou inclusive dizendo mais ou menos o que vocês vão achar, tá? Só que aí também tem uma outra situação. Desculpa. Tem a situação de vocês analisarem o fundo imobiliário em relação ao próprio histórico dele. Vocês sabem em que site achar esse tipo de informação? Se vocês souberem, por favor, mande um joinha. Se não souberem, mande um negativinho, que aí vocês ajudam a movimentar aqui a live também. E o Instagram avisar a galera, ó, vi que ainda agora deu certo, aí aumentou um pouco aí o número de pessoas que está online, que o Instagram está avisando a galera. Sempre que vocês lembrarem aí, apertem aí um joinha. Quando vocês ouvirem o carro passando aí, tá no sinal, apertem aí o coraçãozinho também, tá? Então, galera, eu fiz uma pesquisa em alguns sites que eu gosto aí de fundos imobiliários e na época que eu estava procurando, né, esse histórico de PVPA, o site que eu achei que para mim, a princípio, retrata muito bem, e caso vocês conheçam algum outro que retrate esse histórico também, por favor, me avisem por direct, né, porque aí é legal de compartilhar com o pessoal, é o site chamado ClubFi, clubfi.com.br, tá? Seria a versão paga do site, mas se vocês forem ver o valor mensal desse site é um valor aí bem acessível, tá? Não é nada, nossa, uma ferramenta fora da realidade. Nem lembro exatamente quanto que é, mas é uma mensalidade tranquila, ainda mais se você está investindo ali o seu patrimônio pensando no seu futuro, né? Um valor ali que pode valer a pena pagar. Ele é muito legal quando você clica no fundo imobiliário, você consegue ir lá no gráfico e ver o histórico do PVPA daquele fundo. Então você vê, pô, o fundo nos últimos, sei lá, 5 anos, nos últimos 10 anos, eu não lembro qual que é o período exatamente que ele vai te mostrar, ele está dizendo ali, ó, esse fundo específico está com 1,1, 1,1, 1,1, aí de repente está ali 1,2, 1,3. Aí você está olhando assim, pô, nesse momento esse fundo está sendo negociado a um preço acima da média, tá? Então ele está teoricamente caro. Aí vale a pena você pesquisar mais a fundo. O próprio site tem às vezes umas seções de comentários lá que você pode entender por que isso está acontecendo, entendeu? Então às vezes pode ser por um bom motivo. Quando o fundo às vezes começa a ficar sendo precificado um pouco mais caro, às vezes alguma boa notícia relacionada a algum inquilino específico, alguma mudança de contrato, alguma coisa legal. Assim como quando o fundo está subvalorizado, de repente estava ali 1,1, 1,1, 1,05, aí de repente está 0,9. Pô, significa necessariamente que ele está barato? Nossa, o fundo está barato, oportunidade, vou comprar. Não, às vezes pode ser um momento ruim do fundo. Às vezes pode ter sido anunciado ali que algum contrato está prestes a acabar, que algum inquilino já anunciou que não vai renovar o contrato. Entendeu? Então, aí é uma situação que, na verdade,
você não está pagando barato pelo fundo, ele está sendo avaliado nesse valor mesmo por causa de algo negativo que vai acontecer com ele ali em breve, tá certo? Então, esse indicador ele só te dá uma sugestão, ele vai te dar uma hipótese e você vai ter que ir lá e confirmar essa hipótese através do estudo do fundo, tá certo? Mas ele ajuda muito a você saber, quando você analisa tanto em relação aos outros fundos similares e ao histórico do próprio fundo, se ele está ali em um momento com preço acima ou abaixo da média. Aí cabe a você ir lá e estudar e entender por que ele está acima ou abaixo da média, se é realmente uma oportunidade ou não, se realmente está caro ou não, né? E aí tem uma outra coisa interessante. Pô, Danilo, mas aí eu vou ter que ficar fazendo isso toda vez, não sei o quê. Galera, eu sou um grande adepto da estratégia chamada Dollar Cost Averaging. Eu já falei sobre isso em outras lives, né, sobre ações. O que significa essa estratégia? É basicamente você fazer aportes constantes por muito tempo. Se você é uma pessoa que tem um percentual fixo na tua carteira, definido ali para fundos imobiliários, um percentual de 20%, e você aporta todo mês religiosamente e pretende guardar dinheiro por 10, 15, 20, 30 anos, teoricamente dane-se o preço, entendeu? Primeiro, porque você tem uma diversificação. Então você vai ter fundos diferentes lá, você vai ter, sei lá, 5, 10, 15 fundos imobiliários. Segundo, se um fundo está ficando muito caro com o tempo, ele é um fundo que o próprio percentual da tua carteira vai dizer para você parar de aportar nele. Porque se você tem uma estratégia ali de percentuais definidos, e um fundo deveria representar 5% ali da carteira, de exemplo, tá? E aí aquele fundo começa a valorizar, ficar mais caro e virou 6%, 7% da carteira, ele já está desequilibrado para cima. Nesse caso, você não vai mais comprar aquele fundo naturalmente, porque o percentual está te dizendo que ele já está acima do que deveria estar. Você vai comprar os que estão abaixo, os que estão equilibrados ali, tá? E se tiver num momento onde sua carteira já é muito grande, você vai fazer o contrário, na verdade. Você vai vender parte desse fundo para distribuir nos que estão desequilibrados, tá certo? Então, galera, se você é uma pessoa que não quer ficar se preocupando com preço, de ficar analisando ali se está caro, se está barato, não sei o quê, faça a estratégia de Dollar Cost Averaging somada a uma estratégia de percentuais definidos na carteira. Tá? Porque assim você definiu o percentual que aquele fundo tem que ter na sua carteira, você vai fazer aquele aporte por 30 anos e não importa se um mês você pagou mais caro, se um mês você pagou mais barato, se um mês você pagou na média, porque em 30 anos você vai ter um preço médio ali e aquilo lá não fez diferença nenhuma. Quando você tem que se preocupar mais com o preço? Quando você vai investir um montante muito grande de uma vez, o que não é indicado, porque você nunca vai conseguir garantir 100% que você vai fazer um bom negócio. Você vai, no máximo, aumentar sua probabilidade de sucesso, mas você ainda pode se dar mal, tá? Se você vai lá e pegou um fundo ali que sempre esteve ali 1,1, tá? E aí, de repente, está 1,12, você tem, do nada, se você resolveu que quer investir agora em fundos imobiliários, tinha um dinheiro lá que você guardou nos últimos 10 anos e quer colocar tudo de uma vez. Se você comprar ele no 1,2, é provável, mas não garantido, que ele possa corrigir depois de novo para 1,1, que é a média dele dos últimos anos, e você veja aquele seu dinheiro cair. Ao mesmo tempo, se você pegar um fundo que sempre foi 1,1 e aí ele está no 1 cravado, e você vai lá e aporta nele tudo de uma vez, é provável, mas não garantido, que você na verdade veja inclusive talvez um acréscimo ali do valor que você colocou, porque a média dele sempre foi 1,1 e agora ele está em 1 cravado, né? Então a tendência é que ele volte ali para 1,1, que foi o que ele sempre foi precificado, salvo a exceção, que eu já falei para vocês mais cedo na live, de ter acontecido algo negativo com o fundo, por isso que sempre vai ter um estudo. Mas aí eu me pergunto por que correr esse risco, né? Você já passou 10 anos sem investir em fundos imobiliários, custa você fazer isso de uma forma um pouco mais segura e pegar esse teu dinheiro e separar ele em 12 ou em 24 aportes e ir colocando mês a mês, entendeu? Sei lá, na minha opinião, eu preferiria ir pela segurança do que pela afobação, porque na afobação você pode se dar mal, você pode colocar ali o patrimônio inteiro de uma vez ali em alguns fundos e algumas ações e dar o azar de pegar um pico de mercado e logo em seguida esse mercado cair e você sofrer ali vendo teu patrimônio dar uma declinada braba e demorar às vezes um tempo até ele equilibrar de novo e subir, tá? É provável que ele suba, se você escolher bons ativos mesmo que ele caia, é provável que mesmo que demore alguns anos ele alcance de novo onde estava e continue subindo porque você escolheu bons ativos. Mas não é todo mundo que tem estômago para ver isso, tá? Você que nunca investiu em renda variável, passou 10, 15 anos guardando, aí tem lá seus 200, 300 mil reais lá, não sei, que estava em renda fixa. Aí você vai colocar tudo isso em fundos imobiliários em ações. Aí de repente o negócio vai cair 20%, seu 300 mil virou 240. Aí você, novato, vai ter aquele estômago de aço, né, de dizer, não, isso era esperado, tá tranquilo. Tá favorável, é só aguardar alguns anos aqui que vai voltar e vai superar. Não, é muito provável na realidade que você venda com medo para cortar os gastos, né? Tipo, melhor vender agora antes que eu perca mais e se traumatize e nunca mais querer investir em renda variável.
Então aí você tem uma perda inestimável, né? Tanto a perda financeira que você já teve, quanto o custo de oportunidade futuro que você vai ficar preso na renda fixa para o resto da vida com medo porque você tomou uma decisão ruim. Então eu acho que vale muito mais a pena você ser prudente e ao invés de colocar tudo de uma vez, já que você já aguentou até agora sem investir nisso, separe em aportes menores aquele valor num período ali de 1, 2, 3 anos, dependendo ali do valor que você tiver, e vá colocando pouco a pouco, porque assim você evita colocar em algum momento de mercado ruim e nenhum de nós sabe dizer 100% que momento está ruim. Ah, Danilo, mas as ações estão em 120 mil, já estiveram em 120 mil, está no topo. Sei lá, pode ser que continue subindo até 150. Ou pode ser que venha uma segunda onda do coronavírus e caia para 60, ninguém sabe. Entendeu? Então é por isso que não vale a pena você tomar esse risco, na minha opinião. Outras pessoas vão dizer que vale, que se está sinalizando que não está no topo, que não sei o quê, que pode colocar, aí beleza, pode acertar, você pode errar. Mas quando eu penso no todo, na maioria dos investidores, e penso no psicológico também, que faz diferença, né, que se você for lá colocar e tomar uma cacetada na cabeça ali, depois você vai traumatizar e nunca mais vai querer investir, eu acho que é mais interessante você não querer queimar largada, né? Vai com calma, coloca pouco a pouco, vai sentindo, vai pegando ali um preço médio, porque é o teu patrimônio que você acumulou no decorrer de anos, tá? Então, essa é a minha dica para vocês. Então, fazendo aqui uma recapitulação, né? Fundos imobiliários, né? Fundos de investimento que investem majoritariamente em imóveis, e aí o preço deles tem o fator objetivo, né, que é basicamente patrimônio e receitas futuras, e tem o fator subjetivo, que é o que o mercado está esperando dele. Nos fundos imobiliários, diferente de ações, é muito mais preciso você tentar medir o preço pelo patrimônio, porque ele não tem tanto fator de confusão, né? Não pode tomar dívida, não tem uma expectativa de crescimento absurda ou de falir no próximo ano. Então eles são mais precisos de você medir preço. Então você vai usar o indicador PVPA, que é o preço pelo valor patrimonial por ação. Você vai comparar esse indicador tanto com os imóveis com os fundos similares do mesmo setor, quanto com o histórico do próprio fundo. Normalmente ele tem que estar próximo de 1, 1,1, 1,2, 0,9, só que aí você vai ver fundo a fundo com o seu setor e fundo a fundo com o seu histórico. Então se ele estiver na média, tá ok, se estiver acima da média talvez esteja caro, se estiver um pouquinho abaixo da média talvez esteja barato, mas você vai ter que analisar mais a fundo para ver se não é algum fato ali que aconteceu com o fundo que esteja impactando. Beleza? Então esse era o tema aí do nosso bate-papo de hoje. Obrigado de novo, galera. Quando vocês verem meu conteúdo passando, se quiserem dar uma força aí para o amigo de vocês, sempre cliquem ali no curtir, deixem um comentáriozinho legal ali, beleza? Que aí faz o Instagram espalhar isso para mais gente, tá certo? Muito obrigado, galera. Obrigado aí por quem comentou, que está elogiando aí. Fico feliz aí que vocês estão gostando. Valeu, galera. Um abraço e boa noite.